Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional Bom Dia com Propósito, nosso encontro matinal de segunda a sexta às 6h01 da manhã. Uma alegria, um prazer enorme estar aqui com você, compartilhando pílulas de sabedoria, porções diárias para nós aí abençoar o nosso dia, a nossa vida, nos conectarmos com Deus. Eu já quero avisar para você que ao final de cada live, sempre nós fazemos uma oração. Então, se você é novo por aqui, não sabe, nesse momento quero convidar você não só a se inscrever no canal, mas também deixar aqui seu pedido de oração. Aquela causa que você está precisando, o nome de alguém que precisa de oração, da sua família. Coloca aqui embaixo e hoje nós estamos falando sobre oração. Aliás, essa semana toda, o assunto principal aqui é oração. Como orar, passo a passo para eu fazer uma oração certa. Existe uma oração que é mais ideal, a oração que Deus ouve, quanto tempo eu devo orar, enfim, tudo isso você encontra aqui nas lives matinais dessa semana. Tá tudo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje é sexta-feira, nós vamos encerrando esse assunto para dar início a um novo assunto semana que vem. Olha, hoje especificamente nós vamos falar sobre a oração escrita, essa oração que já está na palavra de Deus ali como um manual, como uma receita para a gente seguir, e não se confundir, principalmente quem está começando, quem nunca teve o hábito de estar em constante oração e quer aí começar o ano de 2025, se reconectar com Deus, ter aí mais proximidade com Deus. Então, nós vamos agora tomar por base um texto que está no Novo Testamento, só 2 versículos eu vou ler para você, que aí a gente vai destrinchar esse assunto, desenrolar esse assunto e entender também o conceito o significado de orar sem cessar, porque está escrito isso na palavra. Qual é o sentido disso? É de fato passar 24 horas orando? Vamos entender. Abra sua Bíblia se você puder, senão você fica bem atento que eu vou fazer a leitura. Na primeira carta de Paulo à igreja tessalônica, se chama 1 Tessalonicenses. Vai estar aí depois de Colossenses, depois de Filipenses, aí já quase no final da Bíblia. Primeira carta de Tessalonicenses 5, o versículo 16, nós vamos ler a partir do 16, tá bom? Eu vou ler, você me acompanha, eu vou ler na Nova Versão Internacional, é uma tradução bíblica mais simplificada, e você pode me acompanhar aí. Está escrito: alegrem-se sempre, orem continuamente, em outras traduções vai estar escrito: orai sem cessar, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ele está instruindo a estar alegre em todo o tempo, ou seja, alegrem-se sempre. Orar com frequência, orar com constância, orar sem cessar, em algumas Bíblias está escrito. Dê graça, ou seja, louvar a Deus, dar graças a Deus, agradecer sempre, toda essa instrução de Paulo. E no 19 ele diz: não apaguem o Espírito. Ué, será que é possível apagar o Espírito? Vamos aprender agora. Não apaguem o Espírito. E no 20 ele diz: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham a prova todas. Fiquem com o que é bom e afastem-se de toda forma de mal. Vamos por partes. Vamos falar sobre o orar sem cessar. É o orar todo dia? É o orar o tempo todo? Preste bem atenção. Eu vou contar uma pequena história que vai contextualizar aonde eu quero chegar para te explicar sobre esse orar sem cessar. Recentemente uma pessoa chegou para mim pedindo um aconselhamento sobre como vencia uma batalha mental de pensamentos intrusivos, aleatórios, frequentes, que constantemente estava atacando a sua mente. Eu estava ali tentando se concentrar nas coisas de Deus, nas coisas boas da vida, nos seus afazeres, e os pensamentos vinham, algumas pessoas chamam de seta maligna, alguma coisa assim, e isso vinha atacando a mente dela, ela tentando vencer aquilo, mas não conseguia parar de pensar nas bobagens que estava pensando e tentando focar no que estava fazendo. E aí minha instrução foi: eu já enfrentei algo parecido no passado, e eu falei, então declare, abra sua boca e fale. Falei, não aceito isso, eu não vou pensar nisso, eu quero pensar nas coisas do reino. Aí eu instruí não só nisso, porque nesse falar, quando a pessoa abre a boca, mas se eu estiver num local público, que não dá ali para eu expressar, então reserva um cantinho para você dar uma saidinha e fala, eu não aceito, eu não quero pensar nisso, eu não vou pensar nisso, e eu quero focar nas coisas do reino. Eu acho que você está conseguindo me entender. Mas enquanto eu estava estudando para trazer esse ensinamento essa semana sobre a oração, eu encontrei algumas explicações em estudos no sentido de que a oração é a única coisa que cativa a nossa mente, é a única coisa que prende a nossa mente ali. Você pode ver que a ciência, os especialistas recomendam a leitura, porque a leitura diminui a quantidade de pensamentos que nós
Temos, certo. Só que às vezes eu estou num ambiente que não é apropriado, ou que não dá para eu fazer uma leitura, ler qualquer livro que seja que eu goste de ler, para poder focar em uma outra coisa e fugir desses pensamentos intrusivos. Às vezes eu estou na correria do dia a dia e eu só quero me livrar desses ataques mentais, né? E a oração é o melhor caminho, a melhor saída, a melhor alternativa para te prender naquilo, porque enquanto eu falo com Deus, eu foco nas coisas de Deus, eu fujo disso. E aí entra o conceito de orar sem cessar. Como assim, Eri? Quando eu oro, eu nem sempre vou abrir a boca e falar. Às vezes tem a necessidade, claro, é maravilhoso, é ótimo. Se você estiver no local, principalmente sozinho no seu quarto, você fala, você declara, você anda de um lado para o outro, do jeito que você sentir à vontade. Mas às vezes você tá num ambiente com outras pessoas, até mesmo está rolando algum assunto que não é agradável para você, e você precisa desfocar dali e focar em Deus. Isso não é, eu já quero abrir um parênteses para esclarecer que não é ser religioso, estar em contato com Deus todo dia. Isso é espiritualidade, isso é o conceito de espiritualidade. Isso está em conexão com Deus todo dia. Então, eu elevo meus pensamentos a Deus e começo a conversar com Ele só na minha mente, onde ninguém pode invadir, ninguém pode atacar. E esses pensamentos intrusivos, eles vão tendo que sair fora, porque eles não encontram mais espaço, já que a minha conexão está com Deus e eu começo a falar com Ele. Então, quando Paulo está instruindo aqui, ó, alegrem-se sempre, orem continuamente, se não me foge a memória, em Filipenses 4, é onde Paulo está dando algumas instruções para a gente trazer à memória as coisas que nos trazem esperança. Ele está falando, ó, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é louvável, tragam isso para a mente de vocês. Ele está dizendo tudo que é gratificante, tudo que é prazeroso, no bom sentido, tragam para a mente de vocês, tudo alimentem a mente de vocês de boas coisas. É isso que Paulo está dizendo ali, só que nas palavras dele. Em resumo, ele está dizendo isso. E aqui, quando ele fala alegrem-se sempre, quem é que fica alegre o tempo todo, 24 horas por dia, né? Todo mundo tem o seu dia mau, enfrenta os seus desafios e às vezes convive com pessoas que não permitem que o tempo todo você esteja alegre. Porém, né, a sua alegria, ela depende de você, porque quando eu deposito a minha alegria no outro, não, fulano não tá me fazendo feliz, não, a pessoa com quem eu trabalho tá tirando a minha alegria, aí quer dizer que qualquer um pode influenciar o meu sentido de alegria, meu sentido de felicidade. Ou seja, se chega alguém infeliz perto de mim, eu fico infeliz. Se chega alguém... e isso precisa de uma blindagem. Essa blindagem que eu tô querendo falar aqui é a inteligência emocional, que é um assunto que eu faço questão que você pesquise, estude, busque, porque é um assunto maravilhoso. Porque quando eu tenho inteligência emocional, eu não permito que a maldade do outro me torne uma pessoa má, porque o outro tá sendo mal comigo, eu também vou ser má. Porque o outro é infeliz, é triste o tempo todo e reclamão, eu vou me tornar essa pessoa. Então, voltando para cá sobre esse alegre-se sempre que o Paulo está falando, exatamente isso. Eu trago à memória as coisas boas para me estar sempre alegre, grato, louvando, dando graças, como ele diz em seguida. E quando ele vem trazendo orai sem cessar, ele vem dizendo... o sentido que isso quer nos trazer, aqui na minha Bíblia está orai constantemente, é exatamente isso. Eu preencho a minha mente de Cristo, eu preencho a minha mente das coisas do reino, se eu estou constantemente me ocupando a minha mente com isso, dificilmente um pensamento intrusivo vai me atacar, e quando ele vier, ele vai perder as forças facilmente, ele não vai encontrar a casa toda vazia para ele reinar e fazer o que quiser. Consegue me entender? Queridos, se você não curtiu o vídeo ainda, quero te convidar a curtir e vamos dar continuidade aqui, tá bom? Quando ele diz não apaguem o espírito. Perceba, sempre nesse canal aqui, quase todo vídeo eu tô repetindo a mesma coisa, mas é porque isso é muito importante no sentido de conectar com Deus. Esse programa é para te ajudar a conectar com Deus. Esse devocional diário é para nos trazer a conexão com Deus. Por que eu falo isso? Eu falo também sobre ativação espiritual, porque isso é a base, o pilar principal da vida. Quando Paulo diz aqui, ó, não apaguem o espírito, exatamente quando eu tô totalmente desconectado com Deus, longe de Deus, fico dias e dias sem orar nem um minuto, sem agradecer, sem ter nenhum contato com Deus, eu estou simplesmente apagando o meu espírito, estou simplesmente fechando a minha casa espiritual, né? Se eu posso dizer, eu tenho uma casa física, eu tenho uma casa emocional, né? A minha alma, minha psique, e eu tenho a minha casa espiritual. Então, como que eu apago esse espírito que Paulo está dizendo? Eu não me conecto com as coisas do reino, não trago a alegria sempre para minha mente, para o meu dia a dia, não dou graças a Deus, não louvo a Deus, né? Estou sempre reclamando e não oro com frequência. Isso é exatamente o método ideal para não me conectar com Deus, é não orando. Então, é esse o conselho de Paulo, não apaguem o espírito, ou seja, tomem cuidado, estejam sempre em oração, alegre-se sempre. E ele diz, fiquem com o que é bom, ou seja, me afaste do mal e fico com aquilo que é bom, certo?
Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês sobre orar sem cessar. Eu espero que tenha sido o mais claro possível, mas se você ficou com alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo que a gente vai esclarecendo, tá bom? Nós vamos agora para o livro de Salmos, onde nós vamos contextualizar o sentido de como orar a palavra escrita, como orar aquilo que já está escrito. Olha, cada salmo ele tem uma mensagem, às vezes é um desabafo da alma do salmista que está ali escrevendo, um desabafo, um pedido de socorro. Às vezes é um louvor e às vezes é uma oração. A maioria dos salmos contém oração dentro deles. Eles, às vezes, é completamente de oração. O salmo mais conhecido no meio cristão é o Salmo 91, que é conhecido como Salmo de Guerra, o Salmo de Batalha. Não está escrito lá como o título diz, este salmo é o Salmo de Guerra. Mas é porque tudo que é falado dentro do Salmo 91 é conveniente para quando você está enfrentando os desafios, né? Claro que não é proibido você orar ele todo dia, se você quiser, até é maravilhoso para enfrentar as batalhas espirituais. Esse salmo que já vem contextualizando sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, você que habita nos átrios do Senhor, né? Debaixo da mão poderosa de Deus, aí a sombra do Onipotente descansará. Aí ele vai continuando fazendo várias afirmações de livramento e pedindo e também declarando, né? Olha, o versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E por que nós estamos aqui no livro de Salmo e estamos aqui esclarecendo isso? Para que quando você estiver passando por dificuldade, ou até mesmo de batalha mental, você tiver sem palavras para orar, sei que eu preciso orar, eu sei que eu preciso estar conectado com Deus, mas eu estou sem palavras, hoje eu não estou bem, não estou me sentindo legal. Abre o Salmo 91, ora ele todinho. Mas Ellen, às vezes eu estou no local, estou com dificuldade e eu não estou com a Bíblia. Não tem problema. Você abre aí no seu aplicativo, você pode baixar um aplicativo da Bíblia, né? Você pode entrar no Google também, digitar lá Salmo 91 e ler ele todinho. Se tiver a oportunidade de falar em voz alta, melhor ainda. Se não, fica só nos teus pensamentos ali conectado com Deus. Ou então você cola uma mensagem de WhatsApp prontinha ali do Salmo 91, lá naquele grupo que às vezes tem só você. E deixa sempre assim de fácil acesso esse salmo, ou entre outros salmos que nós vamos também apresentar aqui para você. Isso é maravilhoso. Às vezes você não está muito bem para fazer aquela oração extensa, aquela oração de total devoção, mas se você ora o Salmo 91, já aquieta a sua alma, o reino espiritual começa a agir em teu favor. E isso é maravilhoso. O outro salmo que eu quero recomendar para você foi um salmo que Jesus orou na cruz. Você sabia disso? Sim, na maior agonia de Jesus, na maior angústia, naquele momento na sensação de que Deus virou as costas para ele, porque o pecado da humanidade, a iniquidade estava sobre as costas de Jesus, sobre ele, e ele se sentiu abandonado, desamparado pelo Pai. Ele ora o Salmo 22, né? Mesmo que não tenha sido completo, mas ele já nos deu um sinal de que essa oração que está escrita, essas orações aqui de Salmo, entre outras que eu vou explicar para você, elas precisam ser citadas por nós, elas precisam ser utilizadas, elas foram deixadas como modelos para nós, né? Então o Salmo 22 que vem dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás longe de me salvar? Tão longe dos meus gritos de angústia? No versículo 2, meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és o rei, és o louvor de Israel, em ti nossos antepassados puseram a confiança. Enfim, eu não vou ler ele todo para você, porque ele é bem grande. Mas quando você estiver nessa sensação de que Deus não está me ouvindo, eu estou me sentindo só, preciso de uma resposta rápida, e às vezes é uma ansiedade sua de querer tudo no seu tempo e não entender o tempo de Deus, pare e leia o Salmo 22. Vai trazer quietude para o seu coração, por mais que seja uma forma padrão de você questionar a Deus, onde está o Senhor? Será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não está percebendo o tamanho da minha dor? Então ore o Salmo 22, que vai ser de grande valia. Outro salmo maravilhoso para aquietar a alma, Salmo 42, salmo de quietude. Quando nós falamos na série aqui do Devocional a semana inteira, falando só sobre ansiedade, teve um dia que nós falamos só sobre o Salmo 42, a mensagem que o salmista transmite ali de angústia, de desespero, aonde ele se rasga, aonde ele está declarando tudo que está se passando dentro dele, e ele se questiona porque a tribulação tão grande na sua mente, na sua alma, que ele diz, por que você está abatido, a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Se acalma, se aquieta, espera em Deus. Ele acaba declarando isso para a vida dele mesmo. Então, quando você estiver nesses dias de guerra, de batalha, de ansiedade, de dificuldade na sua alma, a sua alma aflita, angustiada, leia o Salmo 42, leia em voz alta, leia declarando, leia ministrando sobre a sua vida, porque também todos esses salmos que eu te citei, eles têm trechos de devoção, de adoração, como nós citamos, acho que antes de ontem, quando nós falamos sobre o passo a passo para fazer a oração correta, nós citamos alguns princípios
que Jesus nos instruiu para que a nossa oração contenha esses princípios. Princípio da adoração, princípio do arrependimento, a nossa oração tem que ter arrependimento. Então, a maioria desses salmos tem tudo isso, por isso que os salmos são tão maravilhosos e precisam ser explorados, precisam ser recitados por nós, precisam ser orados, tá bom? Uma outra dica que eu quero dar para você, agora que eu já falei algum desses salmos, na verdade, é se você começar, você que não tem familiaridade a ele, não tem o hábito de fazer isso, mas aquela oração que você faz quando já acorda de manhã, que você dobra o seu joelho, que eu sei que você faz isso, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo por tudo de bom que tem acontecido na tua vida, naquele momento você pode pegar sua Bíblia ali rapidinho, ou seu celular com a Bíblia online, e pegar um salmo, pega um salmo cada dia. No dia 1, vou ler o Salmo 1, no dia 2 eu vou ler o Salmo 2 e assim sucessivamente, porque você vai se familiarizando, alguns salmos vai chamar mais a tua atenção, você vai se apegar mais, e aí depois você passa a repetir esse mesmo salmo, porque você tem mais familiaridade, principalmente com relação àquilo que você está passando no momento, que só você sabe, certo? Agora eu queria deixar de lição, encerrando essa semana de aprendizado, de devocional, de contato nosso aqui, de conexão, para você que me assiste nesse momento. Eu quero deixar uma lição para você para esse final de semana, que você não deixe de fazer isso. Que você vai se surpreender com o que você vai aprender nessa lição, que é o quê? 3 orações que você precisa ler. Eu não vou ler todas aqui com você, claro. Aliás, eu não vou ler nenhuma delas. Uma eu citei ontem, né? Li aí até um pouquinho sobre isso com você. Mas eu preciso que você leia. Eu, aliás, indico isso para você, para crescimento espiritual, para edificação da sua fé. E para te ensinar, para servir de aprendizado, para que a sessão de vídeos que você assistiu essa semana, de lives que você acompanhou, não seja mera citação, não seja algo que amanhã ou depois você vai esquecer. Mas quando nós fazemos atividade, quando a gente faz algo prático, a gente solidifica o que foi aprendido. Consegue entender? Então anota aí as 3 orações que você vai ler. Você vai ler elas em voz alta, porque elas são lindas, elas têm muito para nos ensinar. A primeira é Neemias 1. Você vai abrir no livro de Neemias, capítulo 1, quando você estiver a só, né? Ou você pode ler em família. E você vai fazer a leitura do capítulo 1 de Neemias. Lá tem uma oração linda, uma oração de arrependimento, de pedido de perdão a Deus, um clamor para uma verdadeira alma rasgada ali que Neemias faz diante de tudo que o seu povo está passando. Ele vem pedindo perdão a Deus e vem pedindo provisão de Deus, né? Vem pedindo sabedoria de Deus também para ele falar com o rei, né? Para que o rei permitisse ele e reconstruir os muros de Jerusalém. Você precisa fazer a leitura de Neemias 1 para você entender o contexto, que a inserção, né? Ali está inserido os princípios da oração que eu ensinei essa semana. Então você precisa ler ali Neemias para você aprender a orar. Então é assim que eu peço a Deus. Eu falo isso para Deus quando eu estou pensando, porque às vezes lhe falta palavras, porque você não tem familiaridade, você não lê. E a leitura precisa estar presente na nossa vida. Segundo texto que você vai ler, anota aí, Daniel 9, eu também falei sobre ele ontem. Daniel, capítulo 9, Daniel está fazendo uma oração. Lá não é são versículos contando história, o capítulo 9 praticamente todo, é a oração de Daniel. Lá tem palavra por palavra aquilo que ele falou para Deus. Então é muito bom você ler para aprendizado, porque ali Daniel está pedindo perdão também, tem arrependimento, tem adoração e tem também o pedido de restauração. Você que está precisando ter o seu casamento restaurado, ter o seu relacionamento restaurado, você está precisando ter a sua vida restaurada no ano de 2025, você está precisando ser reerguido, renovado, reconstruído, voltar aí para os caminhos de Deus, se reconectar com Deus. Você precisa ler Daniel 9, tá bom? Terceira lição você vai ler Abacuque. É um livro bem pequenininho, um pouco falado, mas ele está aqui já chegando no Novo Testamento. Então, quando você pegar a sua Bíblia, você abre o Novo Testamento e vem voltando. É um livro curtíssimo, ele tem 3 capítulos só, mas você vai ler o capítulo 3, onde está escrita a oração de Abacuque. Uma oração lindíssima, versículo por versículo. Eu acredito que dali você consegue extrair algumas palavras, algumas frases prontas para você usar na sua oração. Não é que nós vamos repetir isso, ficar tornando isso uma reza, mas é porque aquilo que Abacuque está instruindo através do diálogo dele com Deus, da oração dele, nós pedimos a Deus avivamento. Foi isso que Abacuque pediu para Deus, avivamento para os tempos vindouros, para a igreja de Deus. Então você que quer aprender, eu quero aprender, eu quero me tornar uma pessoa de oração, não tô tendo força, eu dobro meu joelho, já me dá sono, rapidinho já quero levantar, eu só oro com você aqui de manhã, porque durante o dia eu não encontro tempo, quando eu vou dormir eu já tô exausto, durmo sem orar mesmo, enfim. Você que tá com qualquer dificuldade de ter esse momento a sós com Deus, faça a leitura destes textos que eu recomendei, esses 3 no final de semana, e eu tenho certeza que a partir de semana que vem a sua vida de conexão com Deus em relação à oração vai ser outra, porque é o que eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Agora eu quero pedir a você,
que encaminhe o link dessa live de hoje para alguém que precisa. Manda num grupo que você tiver, posta nos seus stories se você quiser também. Para que as pessoas saibam, entendam, gente, o poder da oração. Não adianta eu querer sucesso, eu querer tantas coisas na minha vida, se eu não colocar Deus como prioridade, se eu não colocar o reino de Deus como prioridade, se eu não me conectar com Deus. Não adianta também eu buscar a Deus só na emergência, só quando tem alguém doente, ou quando eu tô doente, ou só quando a tragédia aconteceu. Então, buscai o Senhor, que está escrito, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Essa é a lição dessa semana, para que você busque incessantemente, como disse Paulo, busque sem cessar. Ou seja, sempre que você tiver a oportunidade, tá na pia, tá no carro dirigindo, tá no computador ali, né? Põe uma oração de algum... tem tantos canais só de oração aqui no YouTube, tem também os nossos devocionais aqui todo dia, né? Que tem oração por você. Então, esteja sempre empenhado nisso. Oração, tem uma frase que diz, oração não tem contraindicação, ninguém se arrepende de orar. Eu me arrependi porque fiquei 15 minutos orando, 30 minutos orando, não existe isso. Oração não vai trazer nenhum mal para sua vida, pelo contrário, só trará vitória, só trará bênçãos, e por isso que nós dedicamos uma semana inteira para falar sobre esse assunto tão importante, que é o pilar principal, ou seja, é como se fosse a base para a construção de uma casa. Se eu não começo com oração, qualquer projeto, qualquer sonho, qualquer meta, qualquer objetivo, se não tem oração, vai fracassar, vai ficar fadado ao fracasso, ou vai ficar incompleto, porque a oração, ela traz isso, essa paz, essa saciedade, essa completude, essa abundância, essa plenitude para a nossa alma. Eu vou parar por aqui, que já estou falando muito. Eu convido você a orar agora comigo. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida e pelos seus pedidos de oração. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo porque o Senhor é maravilhoso, perfeito em tudo que faz. E eu te agradeço por essa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Seja onde ela estiver, em casa, no trabalho, no carro, na rua. Em nome de Jesus, eu quero declarar vitória, paz, alegria, bênção sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Eu oro para que 2025 seja um ano de maior conexão com Deus na vida dessa pessoa. Que ela tenha um encontro, Senhor, contigo, Senhor, como eu tive em 2024, de uma forma sobrenatural, um encontro de restauração onde nunca mais foi a mesma. Em nome de Jesus, eu oro para que essa pessoa, nesse momento, meu Deus, não ore só por conveniência, não ore só quando estiver desesperado, apavorado, triste. Eu oro para que essa pessoa aprenda a orar também nos dias de felicidade, de abundância, de prosperidade. Para que quando vier os dias maus, essa pessoa, Senhor, esteja firmada em Ti, fortalecido, renovado, blindado. Nessa hora eu oro para que haja paz na sua casa, e se há alguma devastação, alguma destruição, alguma amarração, algum bloqueio, algo que está atrasando a vida dessa pessoa, fazendo ela andar em círculo, seja na área emocional, seja na área sentimental, nos relacionamentos, na área financeira. Eu oro para que isso seja repreendido nesse momento, seja quebrado. Eu oro para que essa pessoa tenha força, graça de Deus, para continuar caminhando, para que essa pessoa não desista da vida, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, mas que ela tenha garra, resiliência, determinação e sabedoria. Eu oro para que o Senhor surpreenda todos quanto me ouvem, surpreenda de uma forma especial, que em 2025 o sobrenatural de Deus aconteça na vida dessa pessoa e ela volte aqui, claro, para testemunhar, para que nós possamos nos alegrar juntos. Eu oro nesse momento para que Tu nos dê um final de semana incrível, debaixo da Tua bênção, dos Teus livramentos, que nenhum mal suceda sobre a nossa casa, sobre nossos filhos, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, eu oro para que a Tua bênção, a Tua proteção esteja sobre nós. E é o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, e te dou graça. Amém? Você que ficou até agora recebeu essa oração, que a paz, a sabedoria de Deus, a prudência, a vigilância, o domínio próprio, todas essas bênçãos estejam sobre a sua vida e que o seu final de semana seja especial. Eu guardo você semana que vem. Está imperdível o que nós estamos preparando para a semana que vem, sobre amizade, sobre amigos, amigos verdadeiros, amigos que nós devemos tomar muito cuidado. O que diz a Bíblia sobre amigos? Como eu fazer novos amigos? Tudo isso a gente vai falar semana que vem. Não perde, hein? Vou esperar você às 6h01 da manhã.